Pois pronto, gente. Do que é que a gente ia conversar hoje, que era planejado para o encontro de hoje? O João sugeriu, da última vez que eu falei com ele a respeito disso, foi falarmos sobre condições, que são mecânicas dentro do sistema de storytelling do Mundo das Trevas, e como condições estão atreladas a muitos outros aspectos mecânicos do jogo, eu resolvi também falar desses aspectos mecânicos, né? E falar sobre progressão de personagem. Como assim progressão de personagem? No storytelling do mundo e das Crônicas das Trevas não tem nível, não tem level, né? Você não sobe de nível e tal. Mas seu personagem fica eventualmente mais forte, mais poderoso. E existem vários jeitos, né, disso acontecer. E como vocês podem imaginar, a progressão de personagem, ela envolve o ganho de XP, ganho de experiência, né? Que no mundo das trevas funciona a partir do acúmulo de pontos de experiência, como funciona na maioria dos sistemas de RPG. E, Igor, como é que isso se tangencia, isso toca, isso se interage com condições, né? Que você vai falar. Bom, um dos jeitos dos personagens das Crônicas das Trevas ganharem experiência, né? É através da resolução ou da ação baseada nessas condições. Mas vamos lidar aqui primeiro com o que é experiência no mundo das trevas e como é que eu ganho ela. A experiência no mundo das trevas ela funciona basicamente para você comprar pontos naquelas bolinhas que tem na sua ficha, que vão aumentar eventualmente seu número de dados ou vão abrir permissões para o seu personagem. Digo, como assim abrir permissões? Você só pode fazer certas coisas, acessar certos poderes ou adentrar em certos nichos do jogo se algumas das suas características na ficha possuir um rating, né, um nível estabelecido. E em outros pontos, isso vai representar basicamente um ganho de número de dados. Igor, como é que eu ganho a minha experiência no mundo das trevas? É como em D&D? É como em Dungeon World? É como no Vampiro à Máscara? A base é a mesma, você junta, mas em tese funciona da seguinte maneira. Você ganha XP, ou no caso, as bits, que eu vou botar aqui, ou batidas. As bits, elas são unidades de XP. A cada 5 bits, isso vale para todos os sistemas, né, do mundo das trevas, das crônicas das trevas, você tem 1 de XP. E como é que eu ganho bits? Você ganha bits obrigatoriamente ao final de cada sessão. Então, sempre que você tem uma sessão de RPG, não importa a duração dela, você vai ganhar um bit automático. Você vai ganhar um bit por resolver uma aspiração. Ah, Igor, você vai falar de aspiração? Posso falar, a gente pode tirar dúvidas a respeito disso também. Toda vez que uma aspiração de longo prazo ou curto prazo é resolvida, você ganha um bit automaticamente. E no caso de uma aspiração de curto prazo, você tem que trocar por outra aspiração, para que na próxima sessão você possa continuar ganhando bits. Igor, o que mais dá bits? Bom, escolher uma falha dramática no lugar de uma falha normal. Igor, como é isso? Quando você tem uma falha, ou seja, você não tira nenhum sucesso em uma rolagem de dados, você pode optar para o narrador para que ele piore um pouco as condições daquele resultado, optando por obter uma falha dramática. Igor, então quanto mais eu errar e mais eu escolher, eu posso ganhar bits? Calma. A maioria das coisas que eu vou falar para vocês aqui funciona uma vez por cena ou uma vez por capítulo, ou seja, uma vez por sessão. Igor, quais são as que funcionam uma vez por cena? A falha dramática no lugar de uma falha comum. Uma vez por cena você pode optar. O que mais uma vez por cena eu posso fazer? Toda vez que você enche sua caixa de dano letal. Ao encher sua caixa de dano letal, você ganha um bit. Ah, Igor, quer dizer que eu também ganho experiência por morrer? Não, você ganha experiência por fugir da morte. É diferente. No caso de personagens que não são vampiros, você basta preencher a caixa de dano contusivo. Como o vampiro não toma dano contusivo como a maioria das pessoas toma, então a caixa de letal que tem que ser preenchida. Igor, mais alguma coisa da XP? No caso de vampiro, certo?
no caso de vampiro, você ganha XP toda vez que você rola para desapegar. E o que é desapegar? É quando você passa por um momento em que você pode vir a perder a humanidade. Um ponto de ruptura. Quando você não passa no ponto de ruptura, você desapega daquilo que lhe torna humano. Nós podemos falar disso depois, com mais detalhes daqui a pouco. E é claro, toda vez que você resolve uma condição ou age em nome dessa condição. Como assim age em nome da condição? A maioria das condições do livro, elas estão listadas no final, no apêndice, e elas contêm lá a descrição, a penalidade, a possível resolução e a possível causa da condição. Muitos efeitos sobrenaturais do mundo das trevas, ou mesmo efeitos mecânicos, causam condições. E fica a critério do narrador, isso serve para o Ali e para o João, definir se você vai usar uma condição pré-estabelecida ou se você deseja criar uma condição. Normalmente, a condição ela dá ou retira 2 dados, né? A penalidade de 2 dados ou um bônus de 2 dados. E ela tem uma resolução relativamente simples. Mas, a critério do narrador, essa resolução pode ser automática. Por exemplo, tem a condição braço quebrado. A condição braço quebrado, você vai ter 2 pontos a menos para usar aquele braço, né? Óbvio. E ela vai se resolver como vocês podem imaginar, emendando o braço, né? Tendo o braço consertado, curado. Igor, isso parece muito demorado. Uma pessoa normalmente demora 6 semanas para uma recuperação de um osso quebrado. Isso é uma fratura, né? Porque se você for uma fratura completa, exposta, é um pouco mais de tempo. Só que a gente está jogando vampiro. Então você pode curar um osso quebrado num turno gastando sangue. Então, ao curar essa condição, você ganha um beat. Mas também, se você quebrar o osso na mesma cena, se você tentar curar de novo, você não ganha mais o beat, porque você só pode resolver uma condição uma vez por cena, né? E só pode ser uma condição. Ok, Igor. E tem outras condições que você pode agir em torno dela, sem resolvê-la e ganhar beat. Igor, como assim? Existem algumas condições que elas são sobrenaturais, como, por exemplo, a condição sem alma, ou soulless. Então, toda vez que o personagem age, né, interpretando alguém que não possui mais alma, né, ele vai ganhar beat. E não se ele recuperar a alma dele, né? Se ele recuperar a alma dele, ele também ganha um beat. Mas normalmente isso envolve outros personagens. Então fica a critério do narrador decidir. Em resumo, Igor, o que é que pode me dar condição no mundo das trevas e para que serve essa mecânica? Essa mecânica de condições, gente, serve para tornar a narrativa mais crível, né? E serve para pontuar para vocês o que acontece de consequências dos atos, né? São formas do narrador de usar um recurso narrativo para lembrar que os seus personagens eles vivem teoricamente no mundo real. Igor, dá um exemplo de condições além das que tu deu. Cego, surdo, encantado, carente, esquizofrênico, braço ou perna quebrada, sangrando. Cada varia de como você pretende usar. Mas a condição basicamente é uma coisa que você tem que resolver para se livrar de um bônus. Mas tem condição que dá bônus? Mas elas têm um drawback, né? Tem um revés. E normalmente as condições elas dão penalidades. Então isso torna o jogo mais verossimilhante, né? Você leva uma porrada muito grande, quebra uma perna, você não vai sair andando normal. Mas como é que o jogo vai lidar com o fato de você ter a perna quebrada? Penalidade. Mas eu preciso resolver. Tem a resolução. Igor, que coisas podem causar condições no mundo das trevas, principalmente em vampiro? Bom, condições físicas podem ser adquiridas através do combate, através do uso de drogas, através de veneno ou através do ambiente, que é o que nós vamos falar agora. Igor, tem condições ambientais? Tem. Por exemplo, nevasca, ou chuva forte, ou ventania, são condições que não afetam o personagem, elas não têm uma resolução, mas elas implicam em uma penalidade. E normalmente o livro contém uma tabela indicando normalmente a potência do evento climático
junto com o modificador sugerido, né? Então, uma nevasca leve, uma chuvinha, pode causar uma penalidade de 1 dado, enquanto um furacão, uma chuva de granizo pode causar uma penalidade de até 5 dados, né? Retirando aí praticamente a chance da pessoa de fazer o teste. Bom, as condições climáticas são essas, né? As environmental tilts ou environmental conditions, e elas raramente estão sob o controle do personagem, exceto se ele for um mago, que aí ele pode controlar o clima, aí, né? Mago é roubado mesmo. As condições ligadas a veneno ou consumo de drogas, e drogas você pode incluir também a overdose, elas implicam em, basicamente, condições que você tem quando é exposto a uma substância. O veneno ele vai ter uma característica chamada toxicidade. Igor, o que é toxicidade? É o tanto de dano que ele causa. Então, você faz um teste de resolve mais compostura, ou estamina mais resolve, para resistir à toxicidade. Normalmente, você tem um sucesso, você passa e você toma... você não toma dano da toxicidade. Como assim, Igor? Por exemplo, álcool, cerveja, vinho, tem toxicidade 3. Então, se você não passa num teste de resistência para essa toxicidade, seu personagem fica bêbado, né? E se ele continuar bebendo, ele pode ter um coma alcoólico. Que aí é um teste de ação estendida, que a gente já explicou, né? Que tem um tanto de sucessos que você tem que alcançar. E aí o personagem fica em coma alcoólico. Ah, Igor, mas vampiro não bebe álcool. Então, você já percebe que não se aplica esse ponto ao vampiro. Mas, Igor, vampiro também não fica envenenado, nem vampiro pode fumar, nem nada. Exato. Quando se trata da persona vampiro, do caráter vampiro, a maioria desses tilts e condições causadas pelo consumo de substâncias ou a exposição a substâncias não se aplica, né? O vampiro ele vai continuar sofrendo com a chuva, com o vento, mas ele não metaboliza as drogas. Ele só vai expurgar do corpo de forma violenta, né? Como sempre acontece. Mas ele não vai ficar bêbado, ele não vai ficar entorpecido, ele não vai ficar envenenado, a menos, é claro, que dentro da descrição do jogo ou do narrador exista algum efeito sobrenatural que simule esses efeitos no vampiro. Mas aí vocês veem que é bem circunstancial. Alguma dúvida, gente, até agora? Pronto, o João disse não, tudo de boa. De boa. Não, o André disse não também. Bom, gente, algumas condições elas são geradas por efeitos sobrenaturais. E normalmente são condições mentais e, dependendo do efeito sobrenatural, físicas também. Igor, dá um exemplo. O uso de disciplinas, principalmente as disciplinas de dominação dos Ventru e majestade dos Deva. A condição mais comum que as pessoas vítimas de Deva sofrem é a condição de wanton, ou de carente. Ou a condição também famosa, até mesmo no mundo D&D, de encantado, ou charmed, né? A pessoa charmed, ela tem toda uma nova abordagem em relação a quem charmou ela. Então, você pode ser charmed também por o vampiro pode ser charmed por outro vampiro, aquela pessoa baseada. Então, voltando. Igor, você falou condições. Deixa eu só lembrar aqui, gente, onde foi que eu perdi. Pronto, condições causadas por efeitos sobrenaturais. Então, tem as condições causadas por disciplinas, as condições causadas pela criação de um laço de sangue, né? As condições causadas pela exposição de um ser sobrenatural a outro efeito sobrenatural. Por exemplo, quando dois vampiros se enfrentam num debate, num declaração de feras, e um deles impõe a condição assustado ao outro vampiro,
por um uso monstruoso de sua aura predatória. Que a gente pode também explicar depois bonitinho como é que funciona. Bom, Igor, condições causadas por ações sobrenaturais, elas parecem ter uma condição física ou mental, né? Um aspecto. Como é que eu me livro? Bom, se, por exemplo, um vampiro usando majestade te manda fazer alguma coisa que vai ameaçar a sua vida, você pode, né, despertar do transe, praticamente. Há uma resolução aí, e você vai ganhar o beat, porque então, ou ao perceber que aquilo tem alguma coisa errada, você tenta racionalizar. Aí envolve um teste, caso você passe no teste, a resolução e você ganha o beat. Alguma dúvida, gente? Condições mentais? Condições físicas podem ser causadas pelos poderes mágicos que os vampiros possuem, principalmente a Lança et Sanctum e o Ciclo da Anciã. Esses dois covenants, ou pactos, ou coalizões, eles possuem a capacidade de realizar feitiçaria de sangue. A feitiçaria de sangue da Lança et Sanctum é a feitiçaria tebana. A feitiçaria tebana foi conferida por São Daniel, né, a Igreja Eterna, e é basicamente uma forma de fazer milagres profanos banhados em sangue. E aí você pode fazer o personagem perder a capacidade de falar, simulando o efeito que Deus fez com a Torre de Babel. Você pode causar uma transubstanciação, convertendo um elemento em outro. E você pode causar condições físicas, né? Você pode causar a condição confuso, a condição atordoado. Você pode, no alvo, claro, sempre no alvo. Você pode causar a condição atemorizado. Você pode. Eu acho que tem, inclusive, um dos efeitos da feitiçaria tebana, na qual você pode deixar uma pessoa convencida, né? Eu não lembro se tem essa condição. Acho que tem. Na qual a pessoa fica. É compulsão. A pessoa fica achando que foi ideia dela, aquela ideia que não foi dela. Então, a feitiçaria tebana tem esses efeitos. E é claro, a feitiçaria tebana, ela aplica conceitos de punição divina. Então, ela pode causar tilts, environmental tilts, né? Invocar aí a fúria dos céus, uma tempestade, algo do gênero. Ou causar dano direto. E aí já entra nas condições físicas, né? Como machucados, como braço quebrado, que eu já falei aqui e tal. E lembrando que algumas condições elas acarretam um dano, né? No caso, a feitiçaria tebana, ela causa condições físicas de natureza agravada, ou seja, você só pode resolver a um custo de um dia de sono e muitos pontos de sangue. Então são condições mais difíceis de resolver, as condições sobrenaturais. E o ciclo da anciã, ele também faz a feitiçaria de sangue, que é a Croak. A Croak é uma versão que pode englobar qualquer rito pagão, né? E por rito pagão, entendam qualquer religião politeísta que não seja de cunho judaico-cristão. E a Croácia, ela literalmente causa efeitos que geram condições. Você pode deixar o personagem petrificado, é uma condição permanente. Você pode deixar o personagem cego, surdo ou mudo, também são condições que normalmente só se resolvem no final do ritual. Então, raramente, a pessoa que é vítima dessa condição, inclusive um vampiro e um jogador, podem se livrar dessa condição facilmente. Elas precisam fazer um teste ou executar uma tarefa que contraponha aquele poder sobrenatural. E é claro, esses testes são resistidos, né? Ser vítima de uma feitiçaria de sangue não é simples, elas são resistidas. Isso fica um adendo para quem for jogar e lidar com pessoas desses Covenants e para quem for jogar nesses Covenants, né? Vocês têm acesso aí à feitiçaria tebana e ao Cruak. Outras condições podem ser causadas pela a força metafísica do movimento cartiano, a lei cartiana, que é a capacidade de implicar metafisicamente qualquer lei sancionada por um poder democrático. Se o príncipe diz que nenhum vampiro pode tomar sangue depois da meia-noite,
os cartianos podem metafisicamente fazer todos os vampiros que tomarem sangue depois da meia-noite vomitarem o sangue. E isso causa, é claro, condições. Se, claro, dentro da perspectiva da lei que está sendo imposta, ela gerar uma condição, né? Observem que, como eu falei antes, tudo é muito circunstancial e depende dos fatores que está sendo empregado na narrativa. Os juramentos da Invictus também geram condições. Alguns dos juramentos podem gerar condições environmental tilts, né, condições de ambiente. Há juramentos que podem fazer o clima completamente mudar para que um único alvo seja atrasado e não chegue na hora, para que o vampiro que executou o juramento chegue antes, só para jogar na cara dele: olha, eu cheguei antes de você, você está atrasado. Só isso. Aviões caem por causa disso, só para vocês terem uma ideia. E é claro, a Horda do Draco, ela realiza os anéis, né, do dragão, ela ensina as escamas do dragão também, que conferem aos membros certas condições especiais na qual eles podem se livrar da maldição de certa forma. Então, em resumo, condições são artifícios narrativos que tendem a trazer mais verossimilhança à mecânica do storytelling. Elas podem ser usadas, pode ser usado o apêndice que tem no final do livro de vampiro, mas também tem um apêndice de condições no livro geral de regras. E é duas coisas boas a se considerar quando você é jogador e principalmente quando você é narrador. As condições elas podem ser inventadas. Aquilo que você não acha ali, mas que você acha que se aplique, pode ser criado pelo narrador, contanto que siga assim, o bom senso, né? Até mais 2 ou até menos 2 dados, uma condição, uma resolução, né? E se aplique. E outra, esse talvez seja mais importante. Algumas condições são permanentes, como, por exemplo, doenças. Igor, como assim doenças? A gripe eu me curo em uma semana. Beleza, gripe você pode se curar em uma semana. O vampiro não fica gripado. Mas isso vale para todo mundo das trevas e para jogadores mortais. Doenças como HIV ou câncer, elas não têm cura. Então elas conferem ao jogador, caso ele possua, a condição permanente, né, de doença, que pode vir a causar penalidades permanentes. É preciso que faça-se testes de medicina ou consuma o serviço de tratamento médico, que é a mecânica do jogo, para que, a partir de tantos testes, o narrador considere: você está fazendo tratamento com coquetel para HIV, seu vírus está indetectável, você não tem mais nenhum sintoma. Ou seu câncer, por exemplo, entrou em remissão. E vocês imaginam que isso possa levar tempo. Um vampiro, por enquanto, já que nós estamos jogando de vampiro, não tem essas preocupações. Vampiros não podem ter câncer ou contrair HIV. Todavia, existem doenças que os vampiros podem pegar. Uma delas tem um nome famoso, e alguns de vocês conhecem, que é a Malcávia. A Malcávia é a doença mental, a loucura vampírica. Uma corruptela da maldição que afeta a mente dos vampiros. Eles não perdem a humanidade por ter essa doença, mas eles ganham a condição doença, né? No caso, uma doença mental, e aí você pode adaptar para esquizofrenia, ilusão, depressão, ou qualquer coisa que se aplique. E o segundo ponto, né, que eu estava falando, né, que já que elas podem ser inventadas, né, não precisa seguir só as regras do livro, também tem que considerar essas condições permanentes quando elas são úteis para o plot. Igor, se uma condição não é mais útil para o plot, eu posso só ignorar ela? O jogador pode ignorar? Assim, se você achar que não tem mais função aquela condição para a história, ela não está adicionando nada, só está ali sendo um recurso narrativo, você pode ignorar. Todavia, caso esse seja o caso, né? Caso seja o caso, o jogador não ganha bits porque o narrador parou de considerar a condição dele. Eu estou tentando lembrar de algum exemplo, gente, quando é que isso acontece. Mas em tese são normalmente condições sociais, como por exemplo carência. Em algum momento durante a narrativa, o jogador pode não fazer nada ativamente para lidar com a carência dele. Mas
vai ficando desnecessário pontuar isso na trama. Ou ele vai eventualmente resolvendo lentamente a condição. Mas isso não configura um beat, porque não foi um aprendizado ativo de lidar com a situação, foi uma resolução passiva, né? Por assim dizer. Então o narrador pode considerar que o jogador não tem mais aquela condição, todavia, ele não precisa, caso ele queira, ele pode, mas não precisa mais dar o beat, né? Alguma dúvida quanto a condições, gente? Principalmente meus colegas narradores, Ali e João? Pronto, tudo tranquilo, né? Acho que a gente cobriu boas partes aqui. Basicamente, condição é isso, gente. O livro não explica muito, que é para poder o narrador ter a liberdade de adequar. Sim, e de certa forma, bem semelhante a condições. Exato, João. Não deixa de ser como o Blinded do D&D, ou o como é, Deafness, né? Pronto, muitos sistemas é bem semelhante. De fato, concordo. Basicamente, ela serve para isso que eu falei para vocês. Deafness, obrigado. Então, gente, eu falei aqui de condições, falei daquilo que pode causar as condições, né? Falei do que pode causar as condições em vampiro e tal. Vampiros possuem condições só deles, certo? Que não se aplicam a outras criaturas das trevas, como o laço de sangue, ele gera uma condição, né? Entre vampiros e as pessoas vítimas dos vampiros. Mas eu também falei aqui de doença, eu falei aqui de uso de drogas. Lembrando que é um sistema adulto, né, de entretenimento adulto para maiores de 18 anos, então há representação do uso de substâncias entorpecentes, que envolvem, claro, álcool e drogas, alucinógenos, injetáveis, inaláveis, cigarro. E, é claro, há o fato de que se vampiros não podem fazer isso, vampiros podem se drogar. Tem dois jeitos de os vampiros se drogarem, certo? Ou se entorpecerem. O mais fácil é tomar o sangue de alguém que esteja sob efeito da droga. Como o sangue é um veículo metafísico para a vida, para a essência vital, então, se você toma o sangue de uma pessoa bêbada, naquele momento da vida da pessoa, ela está bêbada. Então, o vampiro tem uma sensação, ainda que emulada. É bom lembrar que a condição vampírica, ela é uma emulação da vida. Ela é uma não-vida, mas ele não está nem morto nem vivo. Então, ele está mais ou menos vivendo. Então, ele mais ou menos finge que vive. Então, tudo que o vampiro faz em não-vida, na morte dele, é para simular a vida mortal. Então, ele não fica bêbado de forma fisiológica, ele fica bêbado de forma sobrenatural. É claro, o efeito do porre dura tanto quanto duraria numa pessoa normal e tem um cálculozinho bonitinho. A boa notícia que eu posso dar para vocês, jogadores, e para os meus amigos mestres, é que eu arranjei uma ótima equipe de pessoas que estão aqui me ajudando a traduzir tudo. E a gente está fazendo várias tabelinhas e vários guias contendo instruções bem básicas de como conduzir esse monte de coisa que acontece no mundo das trevas. Tudo traduzidinho, bonitinho, para vocês não ficarem naquela confusão horrorosa de ficar rolando e procurando as coisas no livro, porque é uma confusão medonha. Ui, o negócio tá profissional, bless. Pois é, gente, um dos problemas muito grandes do design, né, do layout da White Wolf, é aquela porcaria de que você tem que ficar procurando tudo que tá misturado pelo livro. A gente tá juntando todas as cores num canto só. Aí, eu quero saber todas as questões de sangue. Tem num documento só. Eu quero saber tudo que tem para saber sobre o Covenant que eu quero participar. Tudo num documento só. Olha, o Alisson fala que a Clockwork fez a mesma coisa com Blades in the Dark. O João tava falando que é o maior pecado da White Wolf. Concordo. O Alisson tá dizendo, rapaz, esse serviço aí merece estar sendo pago, hein? Bom, gente, estou fazendo aqui com a ajuda dos amigos meus que são muito entusiastas em RPG, principalmente no Mundo das Trevas. Eles têm um carinho muito grande, assim como eu. Quando eu falei da situação, né, daqui de mediador da célula e tá conduzindo isso com os colegas aqui, eles falaram, a gente vai te ajudar, então me ajudando. Então depois aí
a gente paga uma pizza para eles. Mas voltando, Igor, você tá falando de consumo de drogas. Então, vai ter uma tabelinha em português, né? De como é que funciona o uso de drogas. Aí tem uns testes, tem alguns modificadores, mas para os narradores, para os jogadores, assumam que o mortal que doou o sangue, né? Que ele fez esse teste, ele está naquela condição embriagado, por exemplo, e o vampiro vai adquirir essa condição, né? A resolução vai se dar da forma normal, tipo, o tempo passa, o Víter embriagado se dissipa e o vampiro volta à lucidez. Igor, e outros efeitos? Você falou de álcool, drogas, heroína, cocaína, crack, maconha, se aplica? Se aplica também. Aí vai da toxicidade da droga. Eu, se eu não me engano, tenho a tabela de toxicidade, que ela também vai ser traduzida bonitinho, que é para tudo ficar super fácil. Beleza, Igor. Tem veneno no mundo das trevas? Tem. Sim, você pode tomar dano de veneno. O dano de veneno funciona de duas formas, muito similar a outros sistemas. Pode ter o dano do veneno na hora que você toma, você morre, e pode ter o dano consecutivo de vários turnos até que você se toxicidade. A tabela de toxicidade de drogas e a tabela de toxicidade de venenos é a mesma. Porque tudo depende da interpretação, então você pode colocar no mesmo canto. Em tese, cerveja e vinho, por possuírem álcool, são tóxicos. O corpo humano não lida bem com o álcool. Realmente o álcool fornece certas. Então, existe o efeito da condição física e o efeito da condição mental. Acho que tem a condição deluded ou hallucinate, que você pode colocar quando o personagem consome drogas, e o vampiro quando consome o sangue de um personagem que consumiu drogas. Ou veneno. Fica a critério aí da hora da narrativa de como conduzir a história. Beleza, Igor. Esses são os jeitos que o vampiro pode ficar bêbado. Tem mais outro jeito? Tem. O vampiro ganha condições ou efeitos mecânicos quando ele se alimenta do sangue de outras criaturas das trevas. Por que um vampiro se alimentaria de outros criaturas das trevas? Primeiro precisa de um mérito chamado Supernatural Affinity. Senão você não pode. Aí a gente fala de méritos depois, porque mérito é coisa de criação de ficha. Senão o vampiro precisa tomar o sangue de outro vampiro. Como assim, Igor? O sangue de outro vampiro? Ao contrário da máscara, aqui você não tem poder porque você é de uma geração antiga. Você tem poder porque você fica velho. A cada 50 anos, o vampiro aumenta seus pontos de sangue. Né? Você começa com 1 ponto de potência de sangue e a cada 50 anos você ganha mais pontos. Então, o vampiro com 600 anos, vai 600 por 2, o vampiro ganha 3 pontos. 600? Não é por 2, duplica. O vampiro ganha aí muitos pontos de. A matemática me falha agora, gente, perdão. 600, peraí, deixa eu ver. Não, o vampiro com 600 anos já é quase um vampiro com pontos de sangue 10. 12 pontos, exatamente. Mas, Igor, beleza, 12 pontos é muito tempo, então é só eu botar no meu histórico que meu vampiro é muito velho. Aí, massa. Funciona. O narrador olha pra você e diz, não tem problema não. Só que é o seguinte, a partir do 6º ponto de potência de sangue, você precisa tomar o sangue de outro vampiro. O sangue dos mortais, o sangue até mesmo dos animais, não traz mais sustento. Para cada ponto de sangue que um vampiro toma abaixo do requisito para a potência de sangue dele, ele precisa gastar willpower. E lembrem-se, vampiros não ganham willpower dormindo, como os restos das criaturas das trevas. Eles ganham willpower realizando algum feito para a máscara ou para o dirge deles. O que é muito difícil. Então não vale muito a pena. Só que tomar sangue de outro membro é um tabu. Não é muito educado viver da sua família, né? Então, Igor, beleza. Então você já não recomenda que eu comece muito velho numa sessão. Não recomendo.
Mas eventualmente eu não posso ficar velho durante uma crônica, eu não posso ganhar poder, porque teoricamente eu posso comprar ponto de sangue com XP, correto? Você pode comprar 5 pontos de XP ou 25 bits, compram um ponto de potência de sangue. Você pode viver 50 anos, mas aí vai depender da narrativa, como é que ela se trabalha esses pulos temporais. Ou você pode fazer o que muitos vampiros fazem, não querem dizer e acabam sendo pegos, que é diablerizar outro vampiro. E o que é diablerie? Diablerie, ou como os anciões falam, amaranta, é o ato de matar o vampiro tomando todo o sangue dele, inclusive o sangue do próprio coração. E o que é que isso faz? Deixa o vampiro muito forte, dá pontos de potência de sangue, só que tem um problema. Primeiro que é lei marcial, é pecado mortal, é punível com a morte. E segundo que pode ser que a sua vítima ela ganhe controle sobre seu corpo. Ou pior, ela te conceda a condição assombrada. E como assim a condição assombrada? A consciência da sua vítima vai habitar a sua para o resto da existência. Ela vai, como é que eu posso dizer, amaldiçoar mais ainda o amaldiçoado. A diablerie ela é considerada um crime capital. Inclusive, é sempre considerada ponto de ruptura, na qual o personagem arrisca perder aí a humanidade dele. Oi, João. O que define se a pessoa toma controle? Bom, em tese, existe um teste, certo? Que envolve a potência de sangue da vítima e a potência de sangue do cometedor do crime. Em outros casos, fica a critério de uma conversa entre o narrador e o jogador como aquilo vai impactar o resto da narrativa. Se você, por exemplo, diableriza um ancião, um vampiro muito mais velho que você, não é impossível. Você chegar na tumba dele, ele tá lá empalado, você taca o dente no pulso dele e chupa todo o sangue dele enquanto ele tá empalado. Pronto. Foi super fácil tomar o sangue do Conde Drácula, por exemplo. E você é sei lá, o Zé Vampiro da Turma do Penadinho. Aí você vira o bichão, tomei o sangue do Conde Drácula. Só que assim, o Conde Drácula é mais forte que eu. Ele é um vampiro muito antigo, o sangue dele é muito forte. Será que o sangue dele que eu tô tomando não vai tomar conta do meu corpo? Então, meio que rola. Se eu não me engano, rola um choque de vontades, um Clash of Wills. Mas também fica a critério de uma conversa adulta entre o jogador e o narrador. O narrador pode julgar que, durante uma série de eventos fortuitos e sortudos para o narrador, ele conseguiu executar o crime da Diablerie contra o senhor dele, ou contra algum membro do alto escalão da primogênita da cidade. Beleza, você conseguiu. Só que para o narrador aquilo pode ter implicações interessantes. Pode ser legal para a história o jogador lidar com aquelas consequências. Então, né? Como eu sempre digo, é muito circunstancial. Vai do bom senso. Em certos casos, o narrador pode punir o jogador tomando conta do personagem. E isso não se torna algo injusto ou arbitrário se essas regras forem estabelecidas, por exemplo, na mesa zero ou dentro do conjunto de regras douradas que a mesa vai avançar, né? E aí vai de cada grupo, vai de cada narrador. Eu conheço grupos que falam assim, olha, eu sou narrador, se eu não gostar de alguma coisa aqui, eu vou punir vocês com todos os rigores das leis divinas aqui. Isso aconteceu muito em D&D, para falar a verdade, nas mesas que eu joguei. Então, meio que a gente lidava com o fato de que se a gente desagradasse o narrador, ele ia punir a gente desse jeito. Ah, Igor, mas parece tão arbitrário, parece que vocês estavam se sujeitando a essa condição. Era um narrador muito bom, ele sabia recompensar muito bem a gente pelas coisas boas que a gente fazia, então a gente meio que concordou. Mas observem aqui que certa gente concordou.
Mas eu não lembro de ter multado ninguém. Será que eu multei? Alô? Você tá me escutando, João? Pronto. Todos me ouvem também, gente? Meu telefone caiu aqui no chão, desconectou do computador, não sei se foi isso. Foi bem na hora. Fiquei assustado até. Bom, se eu não me engano, eu deveria estar falando sobre regras de boa convivência quanto à narração, né? Bom, é, isso aqui é muito do básico, a gente já conversou sobre isso várias vezes para vários sistemas. Sempre leve em conta bom senso e os limites que os jogadores e narradores impõem. E se caso vocês não estejam agradados de como a mesa está seguindo, saibam dizer não. Isso também acontece muito com o mestre, gente. Às vezes o mestre ele se pega na situação em que a mesa foi conduzida pelos jogadores para um canto que ele não está confortável, não está satisfeito. É sempre bom lembrar que o mestre também é um jogador. E o storytelling, o mundo das trevas, as crônicas das trevas, elas reforçam isso muito bem. Tudo deve ser acordado entre todas as partes. E voltando aqui para o João pergunta, quem define quem está no controle? Bom, isso fica a critério de um teste, João, e resultados. Você pode estabelecer isso na sua mesa, como, vai ter um teste. Se você não passar, eu pego o seu personagem para mim, ou a gente vê como é que fica. Há outras situações onde o narrador precisa, é fomentado pelo livro, de que o narrador tome as rédeas da situação. Isso normalmente acontece quando o personagem tem uma falha crítica num teste de frenesi, ou uma falha no teste de frenesi, na qual ele perde o controle temporário do personagem. Então o narrador pode muito bem dizer, olha, teu personagem entrou em frenesi e matou todo mundo da equipe. Acontece. Ou o narrador pode dizer, olha, seu personagem entrou em frenesi. Eu acho que é um desafio interessante para você, enquanto jogador, interpretar o seu personagem dessa forma. E aí o narrador deixa que você controle o personagem em frenesi, certo? Ou, o livro até sugere isso, você deixe que outro jogador narre o seu personagem em frenesi. Isso vai de como você vê os outros jogadores e tal, e isso cria um clima pode parecer contra-intuitivo, mas cria um clima de sociedade, de comunidade, né? Eu vou ter o bom senso de interpretar seu personagem de uma forma respeitosa. Isso trabalha vários outros aspectos que tangenciam o RPG. Isto posto, né, gente, sobre quem define, quem controla, quem está com a mão aonde, sempre vai do bom senso, a menos que o livro diga que existem regras específicas. Mas também vai do jogador, do narrador, dizer, olha, eu vou levar essa regra em consideração ou eu não vou. Voltando. A gente falou de quem está no controle, quando ocorre a amaranta ou diablerie, né? Que é um dos jeitos de ganhar potência de sangue. Igor, por que é bom meu personagem ganhar potência de sangue se parece tão ruim eu ganhar potência de sangue? Já que eu vou ter que viver basicamente morrendo de fome porque eu não quero tomar o sangue de outro colega meu. Bom, tem muitas vantagens em ganhar potência de sangue alta. A primeira é que você pode estocar no seu corpo mais pontos de sangue, que são os pontos de Vita, que é o que você usa para ativar disciplina, ativar vários efeitos que os vampiros têm ao favor deles, para curar ferida, para levantar de manhã, aliás, de noite, no caso, né? E N coisas. E é bom porque isso também aumenta o tanto de pontos de sangue que você pode gastar por turno. Como assim, Igor? Com potência de sangue baixa, você pode gastar um ponto de sangue por turno. Mas às vezes você pode fazer muitas coisas num turno. E precisa de mais pontos de sangue. Ou então precisa de muitos pontos de sangue para fazer uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Você sofreu um ferimento e você tomou 4 pontos de dano letal na sua caixa de vida. Você só pode curar um ponto de letal por turno. Então, em tese, você vai demorar 4 turnos para se curar, correto? Correto. Com potência de sangue alta, você pode gastar mais pontos por turno. 2, 3 pontos. O que diminui, por exemplo, nesse caso de se curar, o tempo de cura. Então tem essas vantagens. E talvez uma das vantagens mais interessantes para o jogo de vampiro
é de que quanto maior sua potência de sangue, maior você pode aumentar seus atributos além do quinto ponto. Igor, mas o meu vampiro, ele tem 5 pontos de força. Eu comecei minha ficha, eu botei todos os meus pontos de força. Ele tem a força sobrenatural de um ser humano com 5 de força. Ele faz grandes atos de força. Ah, Igor, mas eu posso gastar sangue, eu posso gastar vigor para ganhar mais força. Mas é temporário. Você pode ficar com 7 de força, 8 de força, por um turno, uma cena. Mas com potência de sangue alta, você pode comprar o sexto ponto de força. Ou o sexto ponto de qualquer atributo, ou o sexto ponto de qualquer habilidade. Mas, Igor, se eu ficar muito forte, minha potência de sangue aumenta. Não tem como eu diminuir? Tem. Dormindo. A cada 25 anos, você pode escolher entrar em torpor voluntário e você perde um pontinho de potência de sangue. Ah, Igor, mas é um jogo que fica flutuando. Aumenta e diminui, eu perco. Não. Tudo que você comprar com potência de sangue alta, mesmo que você baixe ela depois, fica. Então sua força 6 fica, seu pós-mega hiper doutorado em medicina fica. É claro, as coisas relacionadas à potência de sangue, elas diminuem, né? Sua resistência sobrenatural é potência de sangue. Então, quanto maior sua potência de sangue, mais fácil você consegue resistir a efeitos sobrenaturais de outras criaturas. Então, existe vantagem ter a potência de sangue alta e existem desvantagens. Alguma dúvida, gente? Nope, de boa. Nope, beleza. O André tá digitando. André, digite para nós aí. Ah, porque tem gente aqui do meu lado, então tá. Eles estão falando, então pega no microfone. Bom, de todo modo, gente, vamos aqui a algumas questões do sangue, certo? E algumas questões da desse macabre. Algumas questões do sangue eu já falei aqui agora, né? Que é potência de sangue, uso de pontos de sangue para efeitos como curar ferimentos, ativar disciplinas, né? Vocês escutaram. Mas existem algumas coisas que você pode fazer com sangue que são ubíquas a todos os vampiros. Como assim ubíquas? Qualquer vampiro pode fazer. E não precisa de muita maestria. Uma delas é o rubor da vida. Rubor da vida. Para todos os efeitos, o vampiro é um corpo morto. Ele não pisca, não respira, não sua, não evacua, não faz nada. Então, a pele é pálida e a temperatura do corpo é sempre abaixo da temperatura ambiente e a criatura não tem pulso. Isso é um cadáver ambulante. Ao gasto de um ponto de sangue, né, um ponto de Viter, por uma cena você adquire todas as funcionalidades humanas. Igor, como assim? Você começa a salivar, você começa a fazer os movimentos peristálticos de respiração, você ganha pulso, você pisca, né? Sua pele cora. E para um exame médico de rotina, por exemplo, para uma empresa, caso você ainda tenha uma vida mortal e tenha que fazer exames de rotina para a empresa, você passa no exame como uma pessoa normal. Para todos os efeitos gastronômicos e culinários, você é capaz de sentir o gosto da comida e ingeri-la. Só não é capaz de digeri-la. Então, quando o efeito acaba, você tem que vomitar tudo ou evacuar tudo. E para todos os efeitos sexuais, seu corpo funciona. Ele fica excitado, ele se lubrifica e, eventualmente, ele ejacula. Todos os fluidos corporais inclusos. Só que, claro, né, o esperma vampírico ele não é capaz de engravidar nenhuma vampira, nem mesmo uma pessoa normal. Contando com isso, o rubor da vida ele é muito útil para se passar como mortal. O André tem uma pergunta mais tarde. Já guarda essa pergunta, André. Igor, tem como eu durar mais tempo com o rubor da vida? Ele serve para mais alguma coisa? A Ordodraco, né? É um dos convenantes a qual a maioria dos vampiros se associa.
ela fornece uma das disciplinas, né, dela, um dos anéis do dragão, é o controle sobre a sede e sobre a necessidade de sangue. E ela ensina como fazer o rubor da vida durar um dia inteiro. Então, o vampiro pode simular os efeitos aí do rubor da vida em vez de uma cena durante o dia todo, o que é muito útil para se passar como mortal. Ora, isso, Igor, parece bastante útil. O sangue pode ser usado para mais o quê? Fora criar laço de sangue, ou seja, cooptar a lealdade de mortais, né? E isso merece toda uma reunião para a gente falar sobre laços de sangue, simpatia e tudo como isso se implica na política da noite, porque envolve carniçais, envolve alguns tabus. O vampiro pode usar. Aqui, ó, o André fala, mas eu lembrei que na máscara tem médicos que vão simulando partes do robô da vida, como começar a aparecer. Pois é. No caso, aqui você tem só um efeito praticamente passivo. Você gasta um ponto de sangue, todo vampiro tem isso. E você simula uma criatura viva, mais uma vez, né? Bom, o sangue também pode ser usado para revigorar. Então, a cada gasto de um ponto de vitae, você ganha 2 pontos em qualquer atributo físico, ou qualquer atributo mental ou social, não se preocupe. Força, destreza, estamina aumentam, você fica com um vigor físico poderosíssimo, né? Então, um vampiro que, por exemplo, tem. Eu, se não me engano, não é cumulativo, você só pode gastar uma vez e só aumenta uma vez 2 dados. E quando você gasta, você fica forte durante um turno, né? Ou durante uma cena, a depender do efeito. Aqui, tem um que se chama Mestre da Mascarada e é bem decepcionante porque o nome é bem UOL. Bom, André, como eu já falei antes, eu vou usar a máscaras a título de comparação. Todavia, eu não entendo nem um pouco das mecânicas da máscara, né? Eu entendo as do hacking, e elas são bem diferentes. Então, a nível de comparação, é só mesmo quando tem pontos muito similares. Nesse caso do uso do sangue, são pontos muito diferentes. Então, não vou usar a título de comparação. Outros usos para o sangue. O sangue pode ser usado para identificar. Mas aí, nesse caso, você usa o sangue dos outros. O vampiro tem a capacidade, os sentidos aguçados, de identificar as mínimas quantidades de sangue. E isso se aplica a todos os sentidos do vampiro. Ele pode ver, cheirar e palatar, né, quantidades ínfimas de sangue. Mesmo se o sangue estiver escondido ou o sangue estiver diluído em alguma coisa. Para todos os efeitos, e a título de comparação, como eu falei agora há pouco, é um efeito passivo de todos os vampiros que ele só tem apenas a penalidade de menos 2 dados em testes para enxergar no escuro. Todos os testes são compensados com audição e olfato. Igor, isso é passivo de todo vampiro? É passivo de todo vampiro e é baseado na potência de sangue. Para cada ponto de potência de sangue, você multiplica por 3 metros. É o tanto que você pode escutar infrassom no ar. Você pode escutar batidas cardíacas de criaturas, você pode escutar alguém se escondendo. Se a pessoa estiver fazendo total silêncio, você pode escutar a batida do coração dela nesse raio de potência de sangue vezes 3 metros. E, se eu não me engano, é vezes 10 metros. No livro eles usam yards, mas não tem problema você transformar em metros. Vezes 3 metros potência de sangue para sentir o cheiro de sangue fresco. Ou mesmo sangue seco, ou sangue escondido. Beleza, Igor. Tem algum jeito disso ser aumentado? Sim, a disciplina auspícios. Inclusive, tá rolando aí uma tradução de todas as disciplinas, que é para vocês terem aí como escolher melhor. O auspício adiciona os dados de auspícios às paradas de dado para identificar ou achar ou localizar-se em relação ao uso de sangue. E ainda existe um mérito chamado Bloodhound. Isso aqui é para quem interessar, tá? Na qual você adiciona uma especificação ainda maior ao seu auspícios. Então, literalmente, você pode tocar uma única gota de sangue e saber até mesmo o nome da pessoa que pertencia.
altura, peso, o que ela comeu da última vez. Para caçar a pessoa, você adiciona esse mérito, você tipo multiplica pelo auspício, uma coisa assim. Mas é ótimo para personagens que são investigadores, que querem localizar e rastrear alguém. Então, quem for pensar nisso. Eu não sei, eu acho que talvez seja muito ambicioso, mas não sei, a gente traduzir todos os méritos de vampiro, porque é muita coisa. Então, eu recomendo que realmente vocês, por iniciativa, vão lá, deem uma lida, façam aí um Google Translate aí básico e procurem métodos que vocês achem interessantes. Sobre as questões de sangue, é bom lembrar que o vampiro precisa tomar sangue, isso não é novidade. E o vampiro ele pode ficar sem sangue. E quando ele fica sem sangue, ele entra em torpor de fome. E você já falou de torpor, você já falou de frenesi. E tem mais alguma coisa que a gente deva considerar a respeito de sangue? Bom, como eu falei, tem os laços de sangue, a simpatia de sangue. Ela merece todo um encontro só para isso. Eu acho que mais na frente a gente pode falar sobre. Mas no geral é isso. É para isso que serve o sangue, além de nutrir o vampiro, né? E é bom lembrar que a relação do vampiro com o sangue, isso serve para ajudar vocês com a interpretação, é de que qualquer coisa fica sempre em segundo lugar em relação ao sangue. Para o vampiro, a coisa mais importante, a coisa mais prazerosa, a coisa pela qual ele vai morrer, se for preciso, é para tomar sangue. Então, sempre tenham isso em mente. E cada coalizão, cada clã tem uma relação mais específica com essa coisa. A Lancet Sanctum, ela considera, por exemplo, que o sangue é sagrado, é óbvio, né? Afinal, vem de Deus. Mas ela não considera os humanos sagrados. Então, ela normalmente recomenda: não fique amigo de mortais. Não ame mortais. Eles são comida. A Invictus, por exemplo, ela nem te explica, ela só espera que você já saiba disso. Enquanto o movimento cartiano tem toda aquela coisa de vamos abraçar as pessoas e tal, fazer elas verem como é bom ser vampiro, porque vampiro pode ser bom. E a Horda do Draco, o sangue além de sustento, ele é material científico, né? É um valioso objeto de estudo científico. Basicamente, é por onde a Horda do Draco se baseia para executar seus ofícios. E, óbvio, o ciclo da anciã o sangue, ele é o viol, né, o instrumento da Croak, pela qual a deusa, né, a própria Mãe Negra, senhora de todos os monstros, se manifesta na Terra. Então, cada um desses membros, cada um desses covenants e clãs vai ter uma relação com o sangue diferente. Aí eu já estou preparando aqui, eu já tenho 3 resumos, que é da Lancet Sanctum, do Movimento Cartiano e da Ordo Draco, que eu já vou disponibilizar hoje para vocês irem lendo. E eu acho que amanhã ou mais tardar a gente solta a Invictus e o Ciclo da Anciã, para quem quiser fazer membros desse clã. Alguma dúvida, gente?